Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Muito estudo bíblico para o seu crescimento. Dúvida de hoje na tela. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender a diferença que existe quando eu estou orando para saber se eu estou murmurando diante de Deus ou se eu estou apenas se lamentando ou se aquilo que eu falo é uma oração que Deus aceita, pois tenho medo de estar murmurando e Deus não se agradar. Pode me ajudar a entender isso? Muito obrigado, querido irmão, sua dúvida é interessante e, de fato, eu também já passei por essa dúvida antes de entender o conceito. Será que eu estou murmurando, estou sendo mal agradecido diante de Deus? Hoje eu vou te explicar dentro da Bíblia o conceito de murmuração, de lamentação e de oração. Convido você então, vamos à minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema e desde já, deixe o seu like e abençoe o nosso trabalho. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar aqui com Números 14, versículo 29, que diz o seguinte: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós, preste bem atenção nessa parte, contra mim murmuraste. Observe que Deus aplica uma punição por conta de murmuração. O que nós podemos observar é que não há dúvida alguma que Deus não gosta, não se agrada de murmuração, como podemos ver nesse verso que acabamos de ler. Porém, você sabe quando uma pessoa está murmurando? Você sabe identificar quando as suas palavras, até mesmo dentro da oração, são, na verdade, murmuração? Temos textos na Bíblia que parecem murmuração, por exemplo, mas são citados como lamentação e são aceitáveis diante de Deus. Veja este exemplo no livro do profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 5, que diz: Tornou-se o Senhor como inimigo. Olha isso que pesado. O profeta falando que Deus está sendo como um inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto, o choro e a lamentação. Essa oração de Jeremias, se você observar em todo o livro, não é considerada por Deus uma murmuração, mas uma lamentação. Temos ainda textos que contêm orações que até parecem lamentações e até mesmo murmurações. Dá para confundir um pouquinho a nossa cabeça. Observe, por exemplo, o Salmo 77, versículo de número 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha que palavra dura. Deus esqueceu de ser bom? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Pergunta aqui o profeta. E esse salmo não é considerado pelo Senhor como uma murmuração. Ok, presbítero, agora eu fiquei bastante confuso. É por isso que nós precisamos entender bem cada um dos conceitos para que possamos nos expressar corretamente diante de Deus com o coração e com palavras que o agradam. Então eu vou te explicar agora os três conceitos. O que é a oração, o que é a murmuração e o que é a lamentação. E depois eu vou te explicar um pouquinho da diferença entre eles, assim, de uma forma prática, para que a gente saiba como que a gente não cai naquele que desagrada a Deus e como que a gente ora e fala com Deus de uma forma que ele fica feliz com a gente. Então fique até o final para que você aprenda completamente esse tema. Vamos começar então entendendo o que é murmuração. Faltou a letrinha U aqui, mas deu para entender. Mas antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui do canal, vídeo novo, segunda a sexta, 15 horas para o seu crescimento espiritual. Irmãos, olha só, a murmuração é uma espécie de reclamação, só que ela é maldosa, por isso que não tem como a gente confundir com a lamentação. Ela provoca ali uma reclamação de censura a algo ou alguém. É um tipo de resmungo que não considera as coisas de uma forma completa. A avaliação é sempre superficial daquilo sobre o qual se está reclamando, murmurando, ou seja, pode ser também um tipo de reclamação pelas costas, entre aspas. Observe esse exemplo que vai deixar isso mais claro para você. Êxodo capítulo 15, 24 diz o seguinte: E o povo murmurou
contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Quando você analisa as murmurações lá no deserto, por exemplo, um texto como esse que fala do povo indo lá e murmurando contra Moisés, na verdade ele está falando mal de Deus para Moisés. Na verdade, ele está distorcendo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor prometeu. Então o povo desconsiderava tudo que Deus já havia feito e trazia então reclamações maldosas. Uma característica da murmuração é que ela desconsidera tudo de bom que existe em uma situação. Ela foca somente no problema, na dificuldade e geralmente com distorções maldosas e gera no murmurador um sentimento contínuo de desgosto. Ele fica amargurado e aí ele reclama mais. Ele vai sendo contaminado. Todas as áreas da sua vida vão, infelizmente, entrando nessa contaminação e nessa amargura. E aí o seu coração passa a reclamar de tudo. Tá sol, reclama e murmura. Tá chovendo, reclama e murmura. Tá calor, murmura. Tá frio, murmura. Então a vida da pessoa passa a ser a murmuração. Além disso, a murmuração costuma ser injusta. Por quê? Porque ela não analisa os fatos de uma forma racional, mas ela utiliza somente a emoção. Então, esse mesmo texto que nós lemos lá do povo de Israel no deserto, Deus livrou o povo da escravidão, mas isso ele não considerava. Estava considerando apenas aquele momento que estava com sede e também não considerava orar a Deus e pedir, mas se entregou a um pensamento e a um sentimento e a uma ação totalmente murmuradora diante do Senhor. Então a murmuração ela sempre vai caminhar por esse tipo de caminho onde a reclamação injusta ela vai dominar o nosso coração e a gente inclusive perde o sentimento de gratidão. Mas a Bíblia cita também algo que é muito interessante e que às vezes as pessoas confundem, que é a famosa lamentação. Inclusive tem um livro na Bíblia que chama-se Lamentações de Jeremias. Eu já vou te explicar o que é isso aqui. Eu queria apenas dizer aos irmãos que embaixo desse vídeo tem um botãozinho com o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e Apocalipse versículo por versículo. Se você quer estudar comigo, embaixo, primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo tem todas as informações. A lamentação é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento que alguém está passando. Pode ser por meio de palavras, por gritos e até pelo choro. Vejamos um exemplo interessante aqui em Ester, capítulo 4, versículo de número 3, que diz o seguinte: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então observe aqui, havia ali um decreto, uma lei para que os judeus fossem exterminados. O que os judeus fizeram? Se lamentaram. Mas observe que a lamentação ela é sempre carregada de algumas outras coisas que fazem com que ela se diferencie da murmuração. Observe aqui que eles estavam jejuando, buscando a presença de Deus, chorando, clamando ao Senhor, se humilhando na presença de Deus diante dessa notícia terrível que eles haviam recebido. Na Bíblia, nós temos também canções que são chamadas de lamentações e que foram feitas após a morte de alguém muito querido ou também muito importante. Observe o trecho que está em 2 Crônicas 35, 25, que diz: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, o rei Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Então observe que a lamentação, ela costuma trazer para a gente aqui a ideia de uma tristeza por algo grave que aconteceu, por algo triste, por algo pesado que aconteceu na vida de alguém. Só que ela não provoca murmuração. A lamentação, ela é uma tristeza profunda, mas ela coloca essa tristeza, a pessoa coloca essa tristeza na mão de Deus. A pessoa jejua, como nós vimos aqui, a pessoa se lamenta, se entristece, coloca a sua ansiedade nas mãos de Deus. Ou seja, ela sofre junto com o Senhor, buscando entender o que está acontecendo. Então, nós podemos entender que Deus ele compreende as nossas lamentações, desde que não virem murmurações.
amargas. Se a amargura começar a tomar conta do nosso coração e a lamentação começar a virar reclamação, questionamentos infundados a Deus, falta de fé e outras coisas tristes como essas, aí ela já vira murmuração. Bom, agora eu deixei o mais fácil aqui para o final. O que é a oração? Oração, a gente sabe, é falar com Deus. Pode ser em pensamento, pode ser em palavras, em público ou até mesmo em particular. Veja esse exemplo que interessante. Atos capítulo 9, versículo 40 diz: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, o que ele fez? Orou diante de uma situação difícil e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Olha só, Pedro podia chegar aqui diante dessa menina, desta família, e começar a se lamentar, o que não seria pecado a lamentação, mas isso poderia virar murmuração. Senhor, o Senhor está fazendo isso com a gente, eu vou também abandonar o Senhor, eu vou ficar distante do Senhor, eu vou voltar para o mundo e por aí vai. Então Pedro, ele não se deixa contaminar, mas ele busca orar ao Senhor. Deus nos mandou orar sempre, porém nossas orações precisam estar carregadas sempre de humildade. Observe que Pedro, ele se pôs de joelhos, buscando a presença do Senhor. Então, não se confunda. Agora eu vou te explicar um pouquinho da diferença dessas três coisas, para que você não se confunda na hora que você estiver principalmente passando momentos difíceis. Sabendo agora o que cada uma dessas coisas significa, podemos ver claramente nas Escrituras que a principal diferença é que Deus não vê as três manifestações da mesma forma. Isso é muito importante a gente entender. Observe que Deus ouviu o clamor, ou seja, a oração do povo que era escravo no Egito, mas Deus rejeitou quando esse mesmo povo começou a entrar em várias murmurações. Diz o texto em Êxodo 2:23 que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, a escravidão, e por causa dela clamaram. Clamor é uma forma de oração. E o seu clamor, diz o texto, subiu a Deus. Olha aqui, Deus, ele vai agir a partir desse momento. A oração subiu ao Senhor, diz o texto. Mas observe que mais tarde, em Números 14:29, diz o texto: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Observe que o mesmo povo que clamou lá na frente, agindo corretamente, agora murmurou, e depois o contexto diz que Deus, o Senhor fala, melhor dizendo ali, que mais de 10 vezes eles murmuraram contra o Senhor. Então, nós podemos concluir que Deus sabe lidar com nossos momentos de lamentações. Momentos, por exemplo, como o de Jó, muito conhecido de todos nós, quando ele se viu debaixo de uma enxurrada de dores. Ele questionou a Deus, ele se lamentou, mas ele não chegou a ter ali um comportamento murmurador que prevalecesse na sua vida. Momentos como o do profeta Jeremias, que também lamentou profundamente em ver a cidade santa, Jerusalém, toda queimada e destruída. Deus também ouve e se agrada da oração e do clamor do seu povo. Porém, Deus se mostra na Bíblia totalmente contrário à atitude de murmuração. Essa nós devemos se manter sempre longe. Então, uma dica para você: perceba bem. Se você estiver passando um momento difícil e você está orando, está buscando, às vezes Deus pode parecer demorado em responder, a Bíblia explica isso. E se o seu coração começar a ficar amargurado e caminhar em direção à murmuração, é hora de parar, é hora de não permitir, é hora de trazer à memória tudo aquilo que pode te dar esperança, é hora de lembrar as promessas do Senhor e não entrar num comportamento de murmuração. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, embaixo desse vídeo tem link dos nossos cursos aqui para você crescer no conhecimento do Senhor. E você sabe quais são os tipos de oração que fala na Bíblia? Clamor, petição, oração e outros. Eu vou te explicar tudo nesse próximo vídeo aqui. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo. Fica com Jesus.